Agora, acontecer falsos arrebatamentos, pessoas serem abduzidas, pessoas sumirem, né? Tudo isso pode acontecer. Tudo isso pode acontecer. Agora, a gente só precisa entender que existe uma coisa que vai acontecer no fim dos dias, que é claro que não tem como bater o martelo, que é, eu vou mencionar aqui, é a segunda carta de Irav Shaul de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, se não me engano, sim, que ele vai falar sobre a manifestação do antimashiach, do anticristo. Ele vai falar que Deus vai enviar para a humanidade a operação do erro. É. E em relação ao arrebatamento pré, né, eu acho que eu já até mencionei isso. Segundo uma visão mais completa das Escrituras, quando eu falo visão mais completa, não é só visando os versos neotestamentários que defendem a teoria dispensacionalista, uma doutrina dispensacionalista, uma doutrina que traz uma ideia de uma segunda vinda do Senhor, dividida em duas fases. Muito importante entender que tudo isso é um pensamento relativamente moderno, eu digo moderno no sentido de, sei lá, do século XVIII, XIX. Estamos falando de 1700 e pouco para 1800 e pouco, para 1900 e pouco. Né? Então, assim, que antes não existia esse tipo de pensamento de que o Senhor vai vir antes da tribulação. Então, o pensamento de uma vinda do Senhor pré-tribulacionista, ele é um pensamento que vai trazer esse tipo de comparação, porque precisa-se uma desculpa para, claro, defender essa ideia. Ora, o povo sumiu e foi arrebatado, então a desculpa que vai ser dada pela população, os líderes mundiais, é porque foram abduzidos, foram os discos voadores. Porém, quando a gente olha para a Escritura, isso não é realmente o que está no cenário profético. Agora, em relação à questão de extraterrestres existir mesmo ou não, eu volto ao ponto do que nós já falamos. Né? A vida existente fora aqui da Terra, ela é uma realidade. Se a gente vai agora entrar dentro do conhecimento judaico, o conhecimento judaico atesta realmente vida extraterrestre, ou seja, fora da Terra, não humana, não vida humana, mas vida de outros seres, né? Inclusive seres que trabalham a favor, cumprindo ordens divinas. A da tradição judaica mostrar para a gente versos e passagens, comentários muito importantes, muito significativos sobre a questão da presença de seres fora da Terra. Então, por exemplo, seres que habitam o primeiro céu, são 7 céus. O primeiro céu, que se chama Vilon, né? É o céu mais próximo da Terra. Os seres que habitam ali, segundo o Sefer Yetzirah, que é um livro da tradição judaica, são seres humanoides. Vamos falar assim, o que é um ser humanoide? Né? Não é humano, porém, ele é percebido características humanas nele. Então, assim, seriam esses os extraterrestres que aparecem, porém também o próprio Sefer Yetzirah, né, que é chamado o livro da criação, ele também vai falar de manifestações de Shedim, de demônios também, como seres na parte dos astros, né? Ou seja, naquele ambiente do universo ali. Então, assim, muitas das coisas que nós vemos podem ser, sim, manifestações até mesmo demoníacas, e outras podem ser realmente seres ou que estão a serviço de Deus, ou que apenas estão próximos aqui da atmosfera terrestre. Sei que esse é um tema muito complexo, né? Porém, essa é uma realidade
porque tudo é uma incógnita, né? Tudo é um enigma. Então, muita gente hoje vai bater o pé e dizer que não, isso não existe, tal e tal. Mas se acontecer de ter uma manifestação real, visível, presencial, os teólogos vão ter que dar uma resposta, né? É a população religiosa. E qual vai ser a resposta, né? Se o tempo todo defender o que não, né? Então, quando a gente no judaísmo já entende que existe, então a gente não tem esse problema, né? E eu procuro ensinar da mesma forma. Existe sim, não humana. Está escrito que os céus são os céus de Adonai, porém a terra ele deu aos filhos de Adão. É traduzido como filho do homem, filhos dos homens, mas é aos filhos de Adão. Então, filhos de Adão, ou seja, seres humanos, somente o planeta Terra, né? Agora, fora daqui, a gente vai ter a possibilidade de muitos seres. Pergunta se há a possibilidade de acontecer falsos arrebatamentos na grande tribulação. Tendo em vista a questão de ET e tudo mais, será que isso pode acontecer? Falsos arrebatamentos? Nunca tinha parado para pensar dessa maneira. Pois é como a gente falou aqui. De fato, um arrebatamento, segundo nosso entendimento, o entendimento judaico, isso não vai acontecer pré. Arrebatamento um dia vai acontecer, lá no final da tribulação, não pré, né? Agora, acontecer falsos arrebatamentos, pessoas serem abduzidas, pessoas sumirem, né? Tudo isso pode acontecer. Tudo isso pode acontecer. Agora, a gente só precisa entender que existe uma coisa que vai acontecer no fim dos dias, que é claro que não tem como bater o martelo, que eu vou mencionar aqui, é a segunda carta de Rabi Shaul, de Paulo, aos Tessalonicenses, no capítulo 2, se não me engano, sim, que ele vai falar sobre a manifestação do antimachia, do anticristo. Ele vai falar que Deus vai enviar para a humanidade a operação do erro. Olha isso aqui, operação do erro. Porque não deram crédito à verdade, por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, porque não tiveram prazer na verdade. Aí pergunta assim, o que é a operação do erro? Que virá sobre a humanidade com a permissão divina. De fato, é como se fosse uma certa punição para aqueles que não quiseram dar ouvido à verdade. Ora, então a operação do erro seria uma marca da besta? Ela pode ser a operação do erro? Pode. Pode ser apenas uma ideia, uma mentira, seja, uma manifestação de alguma coisa? Pode. Só que aquilo não configura a verdade espiritual, e sim uma mentira. E as pessoas vão acreditar nessa mentira. Então, a questão é de que Paulo está falando? Será que ele está falando de alguma coisa que vai acontecer no meio da humanidade e que isso vai parecer vir de Deus e não é? Né? A própria marca da besta vai parecer ser uma coisa boa e não é? Ou seja, ou uma manifestação espiritual de alguma coisa que vai parecer ser bom e não é? Então, a gente precisa sempre ter a nossa mente voltada para as possibilidades, não excluir as possibilidades. Então, sim, um falso arrebatamento pode ser, né? Então, eu acredito que as possibilidades ela tem que estar na mesa para as pessoas entenderem. É o que eu sempre falo sobre o arrebatamento da igreja pré. Tá? Então, assim, todo meio pentecostal e neopentecostal, principalmente, defende arduamente um arrebatamento pré, porque foram ensinados a vida inteira isso. Quando você pega as referências, volto a dizer, aqui já estou dando a nossa interpretação, elas não têm contexto, elas não se sustentam. Mas ok, vamos deixar isso aqui no cantinho. Eu acho que pelo menos os pastores, os teólogos, eles deveriam colocar as possibilidades na mesa para o povo, sabe? Olha, existe essa ideia de um arrebatamento pré, né? Então, Yeshua pode vir antes da tribulação, mas também pode acontecer dele não vir. Ele pode vir no meio, ele pode vir no final. O que isso provocaria nas pessoas? Provocaria nas pessoas um sentimento de preparação. Porque você imagina que está todo mundo se preparando para um arrebatamento pré. Aí o arrebatamento pré não acontece. Aí vamos ver, o povo está vendo o templo ser construído, acordos de paz, sacrifícios no templo em Jerusalém. Pô, isso daqui não era para a grande tribulação? O arrebatamento? Não aconteceu. E agora? Responde aí, pastor. Responde aí, ô teólogo. Vai ter resposta. Não seria melhor? O pior não é esse. O pior é as pessoas perderem a fé por isso. Poxa, a vida inteira eu fui ensinado errado, então
Então, o que resta para mim? Porque ninguém quer ficar para a tribulação, na verdade, ninguém quer. Falar que vai ficar na tribulação é o fim. Você está desviado, você está perdido, está Sim. em pecado. Porque só quer ficar na tribulação quem está em pecado. Porque ninguém quer ficar na tribulação, todo mundo quer ir no arrebatamento da igreja. Todo mundo quer ir para as bodas do Cordeiro. Quero falar das bodas do Cordeiro. O que é bodas do Cordeiro? O que é bodas? Não é um casamento? Sim. Ok. Esse casamento não é ali no princípio da tribulação, nem no meio, ou nem antes da tribulação. As bodas é no final. Isso está ali no livro dos profetas, nas próprias parábolas de Yeshua, né, do Novo Testamento. Então, ok. Então, as pessoas elas não pensam numa possibilidade de se preparar para as coisas que virão. E virão. E virão, queridos. Virão mesmo. O mundo vai entrar num período de tribulação. E as pessoas, como estarão? Essa coisa de que o Espírito de Deus vai ser tirado da terra, porque lá no capítulo 2 mesmo de Tessalonicenses diz que só há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então, quando for tirado, se manifestará como se o Espírito de Deus fosse tirado da terra. Isso não vai acontecer, claro que não. Ali a igreja sendo arrebatada também não é. Né? Então, assim, o Espírito de Deus nunca vai sair daqui. Ele foi enviado para a criação, para estar derramado na criação. Assim como Israel, presta atenção, o que aconteceu com o povo judeu no Egito, ele é um quadro profético que aponta para o final. Lá no Egito, Deus julgou o Egito, enviou pragas para o Egito. O que vai acontecer no final? Pragas vão vir sobre o mundo. No Egito, tivemos pragas como águas se transformando em sangue, granizos vindo do céu. O que nós vamos ter no final? Sangue, granizos vindo do céu e várias outras coisas. Enfermidades, peste nos homens, nos animais. Nós vamos ter, tivemos no Egito 2 testemunhas. Quem foram as 2 testemunhas do Egito? Moisés e Arão. Moisés e Arão. No quadro final, a gente tem o quê? 2 testemunhas. Né? O povo, Deus enviou as pragas, os juízos no Egito, e o Egito foi ferido, mas o povo de Israel não. Tinha água com sangue no Egito, mas onde estava o povo de Israel, mesmo no Egito, na área que estava o povo de Israel, a água estava normal. Tinha trevas para os egípcios, mas para os israelitas havia luz. O que é isso? Deus julgando o Egito, mas protegendo o seu povo no Egito. O que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 10, 11? Como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo todo para provar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Veja, ele está dizendo, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Ele está dizendo para tirar do mundo, ele está dizendo para guardar. Assim como ele guardou Israel no meio de todo aquele juízo, Deus vai guardar o seu povo no meio da tribulação. Alguns, é claro, vão ser perseguidos, alguns vão para servir de mártir, mas isso não quer dizer que todos vão morrer, que todos vão ser decapitados, que todos. Não. Vai haver pessoas fiéis a Deus. Então, voltando ao ponto, só para a gente fechar essa parte do arrebatamento, eu acho que os teólogos poderiam pelo menos dizer assim, olha, se não aconteceu o arrebatamento pré, você precisa estar preparado para entrar nesse período. E como é que você se prepara? Mantenha a sua vida espiritual, jejum, oração, palavra de Deus. Se apegue aos mandamentos de Deus. Não abra mão das convicções espirituais. Ou seja, mantém-se firme. Mas agora você imagina uma população de crente que está esperando o arrebatamento. Esse arrebatamento não acontecendo. O que vai acontecer com todos esses crentes? Entende? E o Rabino? Qual é a preocupação que existe? E eu acho que isso é um pensamento até comum, assim, claro que tem a linha do pós, da pré-tribulação e o pós, só que eu acho que aqui no Brasil, o pré, né, Sérgio, ele é bem mais vivo, até para as pessoas que são leigas nesse assunto, que não buscam. Até o cara que é cristão ali, que não entende muito de escatologia, ele já imagina, ó, uma hora o arrebatamento vai acontecer, se eu ficar, aí, meu irmão, tem que me preparar e tal. E tem até uma pergunta aqui, o José trouxe umas perguntas interessantes, ele até trouxe aqui, perguntou se você acha que a intensidade da grande tribulação no Ocidente será igual ao do Oriente Médio. E aí, Rabino, tem até algumas pessoas que já acreditam que a gente vive numa tribulação, né? Por conta do que as pessoas Sim. vivem no Oriente Médio. Só acredita nisso? Que a intensidade será diferente? Claro, com certeza.
Aonde a coisa vai ferver, vai ser pior mesmo, vai ser lá. Lá é o cenário, sabe, onde a coisa vai acontecer. Se a gente fala assim, ó, vamos falar fora do Oriente Médio, né? A Europa Ocidental, lá na ponta, Portugal, Espanha, ali, aqui, os países ali, as Américas, a parte bem sul da África, Austrália, países da Ásia. Ou seja, vai receber reflexos da grande tribulação? Vai. Mas aonde é que o caldo vai ferver? Israel e países vizinhos. Israel e países vizinhos, que envolve a maioria de países muçulmanos e também o sul da Europa. Porque são os mesmos países que existiam já na época em que a revelação foi dada. Então, volto a dizer, vai haver perseguição, vai haver reflexos dos efeitos naturais, e é por isso que se chama grande tribulação. As pessoas pensam que é só porque o anticristo vai perseguir o mundo, vai dominar o mundo. Primeiro, ele não vai dominar o mundo. Isso é uma má interpretação. Quando fala assim, ele terá poder sobre toda a tribo, povo, língua e nação, dos que ali estão aliançados com ele. Então, por isso que a gente tem um mundo polarizado. Por isso que vai haver um julgamento das nações, nações bodes e nações ovelhas. Quem são as nações bodes? As que não ficaram a favor de Israel. Quem são as ovelhas? As que ficaram a favor de Israel. Sei que todo mundo pega ali a referenciazinha ali de tive fome, não me deste de comer, tive sede para evangelizar, tudo bem, não tem problema. Mas o que Yeshua estava falando realmente é das nações, não é da pessoa individualmente. Volto a dizer, a aplicação da palavra para outro sentido vale. Quero dizer que a mensagem que ele estava falando é para as nações. Assim, quando a um desses pequeninos irmãos você não fez a mim. Yeshua é o rei do povo judeu. Então, se você não fez para os meus irmãos, você não fez para mim. Então, vai. Então, sim, vai apertar ali. Ali vai ser apertada a coisa. Ali vai ser severa a coisa. Porque os países que aprovarem, que estiverem ao lado de Israel, não vão aceitar muitos acordos com o anti-Mashiach. Inclusive, ele vai quebrar, ele vai romper acordos com as nações. Mas as nações que ficarem com ele vai perseguir Israel, porque essa vai ser a vontade dele. Então, literalmente, é claro que a gente não tem como, a gente tem ideias, né, possibilidades, mas dizer fatalmente qual nação vai estar ao lado e qual nação não vai, a gente não tem como fazer isso. Mas que, sim, as nações que estão mais distantes do Oriente Médio vai ter reflexos, né, tanto de efeitos naturais quanto da perseguição mesmo, da opressão do anti-Mashiach, mas essas nações que estão mais distantes vai sofrer menos, né?